Polícia vai responsabilizar individualmente os envolvidos em atos de violência durante protestos em Porto Alegre. Segundo a corporação, foram pouco mais de 20 manifestantes que agiram nas depredações da noite de ontem. No Dia Mundial da Doação de Sangue, Hemocentro do Estado alerta para a redução de estoques durante o inverno. Ciência dentro da escola. Alunas de Novo Hamburgo ganham prêmio internacional com pesquisa que retira o sal da água do mar. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Polícia Gaúcha concluiu que foram grupos isolados que provocaram as confusões no protesto contra o aumento da passagem de ônibus em Porto Alegre. Por isso, a responsabilização pelos prejuízos vai ser feita de forma individual. Matheus é integrante do DCE da URGS e da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. O estudante de História estava na manifestação ocorrida no início da noite desta quinta-feira. A proposta era reivindicar a redução do preço da passagem de ônibus e a melhoria do transporte coletivo em Porto Alegre. A gente parte de um problema sentido pela população, que é o aperto diário dentro dos ônibus, que é a espera nas filas ali no centro, no final da tarde, que é o caos que tem na mobilidade urbana aqui na nossa cidade. A pauta ela é muito mais forte e nós acreditamos que a partir da justeza dela a gente pode ganhar a opinião pública para o nosso lado. E esse sempre foi o objetivo do movimento. O ato, que começou em frente à prefeitura, acabou em confusão no bairro Cidade Baixa. Vidros de agências bancárias quebrados, contêineres de lixo pichados e depredados. Ônibus também não escaparam. Foram ações individuais, espontâneas que ocorreram durante o processo, principalmente no seu final, né? E que nós achamos que também é necessário, esse é um lado da questão, um outro lado que é necessário refletir agora, é sobre a ação da polícia que foi, na nossa opinião, desproporcional. Dentro de uma escala de proporcionalidade, é essencial que tu minimize o dano e o risco do conflito fratricida entre as pessoas. Com essa ação de utilização dos equipamentos disponibilizados para os agentes, se consegue evitar, neste momento, o contato e o confronto físico e se restabelece a ordem com muito mais celeridade. Um dos momentos de maior tensão aconteceu nesta rua. Aqui, a polícia cercou aquele bar e prendeu 6 pessoas que teriam praticado atos de vandalismo e utilizado o local para se esconder. Dos 23 detidos, 4 tinham antecedentes criminais. O delegado responsável pelas investigações contabiliza que 31 prédios comerciais e residenciais, 5 veículos e 40 contêineres foram alvos de atos de pichação e vandalismo. A pena vem através de uma individualização no inquérito. Nós, dentro desse sentido aí de não querermos e não podermos aí criminalizar esses movimentos, esses apenamentos vêm a partir da individualização das condutas. Nós não podemos assim a esmo agora porque o cidadão saiu, o estudante, aquele que saiu ontem para se manifestar, nós já saímos aí impedindo prisões ou imputando penas ou indiciamentos. A Justiça Federal manteve a proibição da retirada de areia no rio Jacuí. A decisão foi tomada pela juíza Vânia de Almeida, que participou esta tarde de reunião com representantes do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público. No encontro, o governo apresentou uma série de medidas para aumentar a fiscalização nas atividades de extração do mineral, além da mudança nos critérios para a concessão de licença. No entanto, a juíza disse que não bastam apenas ideias, mas elas devem ser concretizadas. Por isso, a mineração no rio Jacuí segue proibida. A Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado confirmou hoje o primeiro rompimento de uma tornozeleira eletrônica desde o início do monitoramento há um mês. Conforme a SUSEP, o caso aconteceu na semana passada em Porto Alegre. O detento, que não teve o nome divulgado, já foi capturado e retornou ao regime fechado no Presídio Central. Atualmente, 30 apenados são monitorados com tornozeleiras no Rio Grande do Sul. 2 alunas da Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, viajam hoje para os Estados Unidos, onde representam o Brasil em uma competição científica estudantil. Elas desenvolveram um projeto que pode tornar a água do mar própria para o consumo humano. O primeiro passo é fazer testes, condutividade elétrica, pH, sólidos totais e cloretos, para saber a concentração dos sais na água. Na sequência, uma bactéria é preparada com nutrientes para favorecer o crescimento dela e ser injetada na água do mar.
Isso vai significar a redução dos sais da água do mar, promovendo a dessalinização desta água. O nosso objetivo, primeiro, era ver se ela iria reduzir esses íons. A gente não estava pensando ainda no consumo, mas numa próxima etapa a gente pensa em tornar essa água potável para o consumo humano. A seguir, todo o experimento é colocado em uma estufa, aquecida a uma temperatura de 35 graus. Nós aquecemos essa bactéria para promover o crescimento dela da água do mar. Enquanto maior o crescimento, maior vai ser a retirada de sais dela da água do mar. Então, quanto maior a retirada, maior vai ser a quantidade de água doce produzida. Ao ser retirada da estufa, a água fica turva por causa do aumento da bactéria e passa por novos testes. Nós fizemos esses testes para comparar a concentração de sais na água do mar antes e depois do nosso tratamento. Nós obtivemos uma água com 90% a menos de sais do que a água do mar inicial. E esse resultado foi satisfatório no trabalho de vocês? Com certeza. Essa água que nós obtivemos, ela poderia ser encaminhada para uma estação de tratamento de água para um tratamento convencional, como que é feito com a água dos rios. O objetivo final do nosso projeto que é obter uma água potável através da água do mar com um método barato. Todo o processo para retirar o sal da água dura 7 dias. A pesquisa das alunas é inédita no país. Está sendo desenvolvida há 1 ano com orientação dos professores. Os alunos eles têm a orientação da disciplina, da metodologia científica, numa disciplina de projetos de pesquisa, e em paralelo eles têm as orientações do que é a disciplina de química mesmo. Então, trabalhar no laboratório, elas já sabem. O incentivo para a pesquisa das alunas do curso técnico de Química da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha surgiu nas aulas de projeto de pesquisa, onde aprenderam metodologia científica. Elas assistiram uma notícia que falava na Espanha de um processo de restauração de uma igreja que ficava ficava em uma praia, e um dos problemas daquela igreja era a quantidade de sais do mar, a maresia, que estava provocando a degradação dessa igreja. E aí elas viram que essa bactéria que elas utilizaram, ela foi inicialmente utilizada para resolver esse problema nessa igreja. A pesquisa já rendeu premiações para as estudantes, que ficaram em 4º lugar numa disputa entre 1.500 projetos de 70 países nos Estados Unidos. Foi uma grande evolução na nossa vida, porque a gente iniciou do zero e olhando tudo que a gente passou, foi uma grande conquista nossa. Nós estamos com muito orgulho porque a gente trabalhou o ano inteiro com um objetivo, esse objetivo foi alcançado, e agora poder representar não só a Fundação Liberato, mas representar o Brasil em feiras internacionais é muito bom, é muito legal mesmo. E nessas feiras a gente tem a oportunidade de mostrar que o Brasil não é apenas um país de samba e futebol, mas também um país que faz ciência. Faltando uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, mais de 20 mil crianças ainda não foram imunizadas em Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, cerca de 71% do público-alvo entre 6 meses e 1 ano de idade já tomou a gotinha. O índice é de 56% entre as crianças que já completaram 1 ano e de 75% na faixa entre 2 e 4 anos. A meta da Prefeitura é vacinar 75 mil crianças este ano. E a Secretaria de Saúde confirmou mais 19 casos de gripe A no Rio Grande do Sul. Com isso, chega a 74 o número de ocorrências no estado este ano. Do total de pacientes infectados, 20 estão em Porto Alegre e 11 em São Gabriel. Uma programação especial no Hemocentro do Estado marcou o Dia Mundial da Doação de Sangue. Mas apesar da comemoração, é preciso fazer um alerta. O movimento de doadores voluntários baixa cerca de 60% durante o inverno. Pablo é um iniciante, mas sabe muito bem a importância do ato. Para salvar as outras pessoas, tem que doar sangue. Há 5 anos, Jaime já está acostumado com a rotina da agulha. Além de sangue, também doa plaquetas e até parece garoto propaganda quando o assunto é doação. Antes de eu doar, também tinha medo. Depois que eu fiz a primeira doação, eu me senti realizado. Então, eu aconselho que venha e faça a sua primeira doação e acredito que você vai ser útil para os outros, você vai se tornar realizado.
Jaime e Pablo fazem parte dos doadores voluntários do município de Butiá. Há 10 anos, os grupos organizados pelo coordenador Manuel viajam 80 quilômetros para doar sangue ao Hemocentro e a outros hospitais da capital. Os recursos para as viagens, lanches e camisetas vêm de eventos realizados na cidade. Tenho convicção que todos vêm aqui por caridade, por apoiar o próximo. Nós temos um voluntário que quer que o próximo esteja bem. Nós, lá na minha cidade, eu sou chamado de vampiro, porque eu sempre correndo atrás de sangue. É o espírito solidário das pessoas e organizações como essa que garantem o estoque dos bancos de sangue, volume que no inverno fica abaixo da média necessária. As cirurgias e os acidentes, infelizmente, não diminuem. Então, se diminui a doação de sangue, fica muito difícil a gente atender esses hospitais. Quais os tipos de sangue que tem maior carência? Principalmente o O negativo. Por quê? Primeiro, é difícil porque a maioria da população não tem esse tipo de sangue. Segundo, ele é o mais procurado para as emergências, ou seja, se alguém chega numa emergência e eu não sei o tipo sanguíneo, eu posso colocar o O negativo tranquilamente. É o doador universal. Como parte da programação do Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro reuniu entidades parceiras e a equipe de profissionais para confraternizar. O momento teve a banda da Brigada Militar e a apresentação da nova unidade móvel, que serve para coleta em cidades do interior. Para ser doador é preciso apresentar boas condições de saúde, ter entre 16 e 68 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter sido contaminado por doença transmissível pelo sangue. Os menores de 18 anos precisam de uma autorização dos pais ou dos responsáveis. Quem atender a todos esses requisitos pode ir até o Hemocentro, na Avenida Bento Gonçalves, número 3722. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Veja depois do intervalo. Servidores da EPTC recebem capacitação para auxiliar atendimentos médicos de urgência na capital. Hospitais de Porto Alegre mudam o método no momento de definir os pacientes com prioridade no atendimento. A medida pode agilizar o processo em instituições públicas. Um novo protocolo de classificação de risco está sendo aplicado em várias instituições de saúde em Porto Alegre a fim de priorizar o atendimento aos casos mais graves. Com o protocolo de Manchester, há uma uniformização das emergências e urgências da cidade. Pacientes que apresentam problemas que não os do perfil de atendimento da instituição escolhida são encaminhados para outras unidades, já classificados pela gravidade e não pela ordem de chegada. Ele facilita a gestão dos processos dentro do hospital, né? No momento que a gente tem a prioridade pela gravidade do paciente, tempos alvos para o primeiro atendimento médico. Então a gente consegue fazer todos esses controles para que esses tempos sejam cumpridos e o paciente tenha assegurado o seu atendimento em um tempo seguro. 30 enfermeiros e 10 médicos já foram capacitados para aplicar o protocolo. Quando o paciente chega na recepção, é feito um cadastro com os seus dados e ele entra para uma lista única. Só então é definida a prioridade de atendimento e qual a especialidade médica necessária. A classificação dos 5 níveis de gravidade dos casos é feita por meio de cores. O paciente vermelho é aquele paciente que está com risco de morte, que precisa ser imediatamente atendido. Então ele entra na emergência e já passa direto para a sala de urgência e tem atendimento com a equipe de enfermagem e médica imediatamente. O paciente azul, a gente avalia se ele vai ficar para o atendimento aqui no Hospital Cristo Redentor, ele aguarda um tempo mais para esse atendimento médico, ou ele pode ser encaminhado para o posto de saúde. A gente está utilizando uma pulseira com o nome, data de nascimento e prontuário do paciente, por causa do gerenciamento de risco, né? E aí a gente cola uma etiquetinha com a cor de acordo com a classificação de risco. Então, o laranja, o amarelo, o verde é colocado nessa pulseira. Além do Hospital Cristo Redentor, conhecido como pronto-socorro da Zona Norte e referência no atendimento a pessoas acidentadas, outros serviços de emergência já aplicam o protocolo de Manchester em Porto Alegre. A gente tem o Conceição com esse protocolo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já tem a UPA da Zona Norte, o postão lá da Cruzeiro, o posto da Bom Jesus e outros serviços já estão capacitados e estão se organizando para aplicar o protocolo também. Servidores da empresa pública de transporte e circulação estão recebendo capacitação para auxiliar o serviço móvel de urgência no atendimento a vítimas de trânsito. São 83 agentes da EPTC fazendo o curso. Aqui eles aprendem noções de primeiros socorros e de situações de urgência.
Nos primeiros 3 meses do ano, foram atendidas pelo SAMU mais de 4.000 pessoas em situação traumática, que predomina nos acidentes. Esse treinamento é fundamental, né? A relação direta com os socorristas do SAMU, né? A forma ideal de fazer o isolamento ali no local do acidente para que não se agrave ainda mais a questão do acidentado, né, e que possibilite esse atendimento com segurança, bloqueio das vias respiratórias, né, ele pode auxiliar, muitas vidas já foram salvas nisso, né, a questão do acondicionamento do acidentado ali, né, não mexer, não criar novos traumas, então prevenir que a população não faça um socorro inadequado. A chance de o acidentado ter sequelas diminui em quase 80% se ele for imobilizado antes do SAMU chegar ao local. A compressão cardíaca realizada adequadamente, por exemplo, aumenta em quase 100% as chances de reverter um quadro crítico. Depois de 5 minutos do coração sem receber esse tipo de manobras, diminui em 10% a nossa chance de reverter aquele coração para ele voltar a bater. Então isso faz a diferença. Foi concluído o asfaltamento dos 18 quilômetros de rodovia que ligam os municípios de Dom Feliciano e Chuvisca, na região sul do estado. A obra entregue hoje à comunidade teve investimentos de mais de 30 milhões de reais. Foi inaugurada pelo governador Tarso Genro nesta sexta-feira a obra de ligação asfáltica entre os municípios de Dom Feliciano e Chuvisca, região sul do estado. O trecho contempla 18,7 quilômetros, com investimentos de 30,96 milhões de reais. O governador Tarso Genro ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento da região e anunciou a solicitação de projeto para a continuidade da obra até o município de Encruzilhada. Isso aí já está encaminhado para que no orçamento do ano que vem nós possamos fazer o projeto no primeiro semestre, que vai alterar completamente aqui a mobilidade da região, a tendência para o desenvolvimento, qualificar a vida das pessoas e fazer o Rio Grande crescer e se desenvolver. O secretário de Infraestrutura e Logística, Caleb de Oliveira, falou sobre a ligação até o município de Arambaré e da expectativa do governo na entrega de novas obras de acesso asfáltico. Estaremos entregando durante este ano mais 41 obras que estão em pleno andamento e que isto modifica completamente o quadro. Nós estamos, na verdade, realizando nosso plano de obras com agora de maneira até bastante acelerada. O Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul aprovou quase 2 bilhões e meio de reais em projetos nos últimos 12 meses, quando entraram em vigor as novas normas operacionais. Conforme balanço divulgado pelo Conselho Diretor do Fundopem, os investimentos beneficiaram 92 empreendimentos em 68 municípios gaúchos, gerando mais de 6.800 empregos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento do Estado, Mauro Kniznik, a carteira atual do fundo privilegia projetos que utilizam insumos locais e que busquem a inovação. Veja a seguir. Há um ano da Copa do Mundo, ato público questiona a realização do evento no país. O clima é de tranquilidade até o momento. As baixas temperaturas registradas hoje no estado já são uma amostra do frio que vem por aí. A mínima registrada foi em Vacaria, onde fez 0 grau. Já em Bom Jesus, também na Serra, teve até formação de geada. Vamos ver então qual é a previsão do tempo para o fim de semana. Boa noite, Bruna. Boa noite. A presença de uma massa de ar polar no estado deixa o tempo frio neste fim de semana, mesmo com a presença do sol na maior parte das regiões. Há inclusive chance de geada no sul do estado. Já no norte do território gaúcho, a instabilidade provoca chuva ao longo do dia. A nebulosidade varia na região metropolitana, com períodos de sol e outros de céu nublado. Em Porto Alegre, a máxima fica em torno dos 19 graus. No litoral sul, a previsão é de tempo bom, mínima de 10 graus em Pelotas. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia fica instável. A máxima não passa dos 15 graus. Na região da Campanha, o sol predomina, mas o dia amanhece com geada. Mínima de 7 graus em Bagé. Já na fronteira oeste, o sábado vai ter céu parcialmente nublado. Mínima de 11 graus em Itaqui. No domingo, as temperaturas seguem baixas, com pancadas de chuva no noroeste gaúcho.
O impacto das obras para o Mundial de 2014 sobre os porto-alegrenses é o tema da Tribuna Popular da Copa. Debate iniciado agora há pouco no Largo Glênio Pérez, dentro da programação do movimento Largo Vivo. Atividades culturais devem reunir centenas de pessoas no centro da capital, onde está o repórter Leandro Olegário, que traz mais informações. E neste momento acontece um ato público aqui no Largo Glênio Pérez, em pleno centro de Porto Alegre. E o local não foi escolhido por acaso. Aqui vai acontecer a FanFest durante a Copa do Mundo de 2014. E o objetivo deste encontro de hoje é refletir sobre a utilização deste espaço durante o evento. Ao meu lado, a Cláudia, que é uma das integrantes do Comitê Popular da Copa aqui na capital gaúcha. Então, a gente está aqui hoje se somando ao Largo Vivo, né, propondo a Tribuna Popular da Copa e denunciando aí as leis de exceção que compõem o que a gente está chamando de AI-6, né? Aqui, nesse lugar, vai acontecer, então, a FanFest, que é um evento da FIFA, e aqui, simbolicamente, vai está instalado essa zona de exceção onde é a FIFA que manda, né? Esse tribunal ele tem o objetivo de denunciar essas leis, de denunciar as violações de direitos que estão acontecendo nas obras da Copa, a criminalização dos movimentos sociais, a repressão que tem acontecido às manifestações. Vide aí que agora dia 27 vai ser votada aí a lei do terrorismo no Brasil e mostrar a preocupação de todos os cidadãos de Porto Alegre aí contra essa repressão que está acontecendo na cidade e no Brasil. E em paralelo a tudo isso, haverá também manifestações culturais. Exatamente. Ok, obrigado pelas informações. A gente volta ao estúdio do Jornal da TVE, segunda edição. É com vocês. Obrigada, Olegário. Ainda está em tempo de aproveitar as oportunidades abertas pela realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Senac oferece vários cursos gratuitos que atraem mesmo quem já tem renda garantida. Com 66 anos, Johnny já está aposentada. Mas isso é só um detalhe. Para ela, voltar à sala de aula, além de novas oportunidades profissionais, significa uma mudança de vida. Especializar em inglês, porque vai ser a língua mais usada na Copa, né? Então, de repente, como recepcionista de eventos, eu vou ter uma oportunidade. O curso de recepcionista de eventos é um dos mais procurados para quem quer garantir um trabalho relacionado ao turismo. E no currículo, introdução à língua inglesa, de olho na Copa do Mundo. Da mesma maneira que quando nós vamos a outros países, nós esperamos ser bem recebidos, nós vamos retribuir. É uma retribuição. O inglês é uma língua universal, então fica mais fácil de receber as pessoas falando inglês do que alemão ou mandarim ou uma língua muito mais complicada. É difícil aprender inglês? É difícil aprender inglês? Não. Reforçou o que eu aprendi, né, no primeiro grau, né? Me trouxe a lembrança, né, de coisas que eu aprendi no ensino médio também. Então, isso me facilita, né? O curso está me ajudando muito na minha vida, né? Porque ele ensina muito isso dessa relação com as pessoas, tanto no trabalho quanto fora dele, né? Isso vai para a vida toda. O Senac RS é um dos parceiros prioritários do governo federal no desenvolvimento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Só para este ano estão previstas 76 mil vagas em cursos gratuitos nas 42 unidades de ensino do Senac no estado. As inscrições, a procura por esses cursos deve se dar através das representações do governo municipal ou estadual, ou seja, secretarias de administração das prefeituras, as secretarias de cultura, os CRAS, os CINES, eles têm lá todas as informações sobre a oferta de cursos e vagas no estado do Rio Grande do Sul. Cronograma, data de início de curso, duração dos cursos, carga horária. O Senac possui um programa especial, que é o Senac em Campo, voltado à Copa, em que ele oferece mais de 230 mil oportunidades de qualificação, tendo realizado já até esse momento 200 mil vagas. Técnicos do estado estão aprendendo os benefícios das plantas medicinais. A proposta é valorizar este conhecimento para tornar as escolas gaúchas mais sustentáveis.
resgatar um conhecimento popular e científico. Este é o projeto da Secretaria Estadual de Educação para os 30 assessores de coordenadorias regionais do estado. Eles vieram ao Jardim Botânico conhecer as plantas de perto, aprender a distinguir, entender mais sobre os efeitos medicinais de cada uma. E a gente trabalha sempre com esse aspecto de resgate, juntando esses saberes, né, esse conhecimento popular que já acompanha a história da humanidade, e o conhecimento técnico-científico que vai desde a identificação das plantas medicinais, condimentares e aromáticas e os diferentes usos. São atividades práticas e teóricas sobre plantas medicinais e fitoterápicas. A formação desses profissionais serve para disseminar a ideia das escolas sustentáveis. Aqui dentro do Horto Medicinal do Jardim Botânico há mais de 170 espécies. O objetivo deste encontro com os professores é fazer com que eles se tornem multiplicadores deste conhecimento. Você sabe que não tem produto químico e que é bem cuidado, e você sabe a procedência do alimento, isso é importantíssimo, né? A gente não deveria ter perdido isso, né? Esse conhecimento da planta, do manejo, né, da conservação, de saber para que serve cada uma das plantinhas, esse é um conhecimento que pode ser multiplicado. As plantas medicinais são utilizadas para tratamentos de enfermidades e a aplicação é vasta, desde chás, substâncias curativas e fabricação de remédios. Para que todo esse conhecimento? A saúde, né? Se precavendo, né, de muitas doenças, conhecendo, tendo conhecimento popular, sabendo a importância das plantas medicinais e evitando assim, né, o uso de medicamentos, né, farmacêuticos. Então a ideia é essa, que a gente trabalha com a prevenção. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite.